Oi, pessoal. Então, hoje vamos ler Mateus, capítulo 8, versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Eu, antigamente, não acreditava muito em demônios. Mas, me encontrando com as pessoas, eu pude me encontrar com alguns endemoniados. Quando a gente vê em João capítulo 13, está escrito que o diabo pôs no coração de Judas para que ele vendesse a Jesus. Porque naquele tempo, Satanás colocou um coração em Judas que seria bom ele vender a Jesus, então ele vendeu a Jesus. Mas lendo a Bíblia, o diabo depois entrou nessa pessoa que ele colocou o pensamento. Então tem momentos que Satanás coloca o pensamento e tem momentos em que Satanás, o demônio, entra naquela pessoa. Assim como o demônio colocou o pensamento em Judas Iscariotes para vender a Jesus, hoje também Satanás coloca muitos pensamentos nas pessoas. Desde que eu era criança, eu frequentava a igreja, então eu pensava que eu era bonzinho. Mas um dia eu vi a minha pessoa. Então eu pensava como? Que eu não tinha problema, que estava tudo bem comigo, que eu era bom. Mas quando eu via cada coisa do meu coração, eu ficava assustado, porque eu era muito mais sujo e mal do que eu imaginava. Então, o motivo de eu tentar fazer vida espiritual e não conseguir, por quê? Porque Satanás sempre colocava um pensamento contrário à palavra de Deus, o que me impedia de ter vida espiritual. Então, no começo, lendo a Bíblia, parecia muito chato, mas depois eu pude começar a ler a Bíblia e ela começou a me dar paz e felicidade. Eu pude começar a sentir isso. Mas Satanás nos engana. Ai, a Bíblia é chata. Ai, eu quero orar, mas eu tenho sono. Ai, eu quero pregar, mas eu tenho vergonha. Ai, eu vou pregar e as pessoas não vão me ouvir. Eu vou orar, mas Deus não vai escutar minha oração. Satanás continuamente coloca um pensamento contrário e começa a bloquear o meu coração. E crescendo mais, eu vendo a minha pessoa me afundando no pecado. Desde que eu era criança, eu frequentei a igreja, eu era zeloso, eu pensava que eu era bonzinho.
Mas porque eu somente tinha sujeira e maldade dentro do meu coração, se eu viver seguindo, acreditando nesse meu pensamento, eu sabia claramente que eu ia fracassar. Mas um dia eu percebi o quê? Realmente eu sou uma pessoa muito má. Desde que eu era criança, eu frequentei zelosamente a igreja. Eu tinha amigos que frequentavam a igreja, eu tinha muitos amigos também que não frequentavam a igreja. E a gente ia para o campo de melão, a gente ia para o pomar roubar maçã. Eu fiz essas coisas más também. Então, quando eu fui roubar melão no campo de melão, os meus amigos, eles pisavam em cima dos melões para pegar os melões bons. Mas como eu era uma pessoa que eu acreditava em Jesus, eu não roubava desse jeito, eu não podia fazer desse jeito. Se pisar na raiz do meloeiro, então vai matar todos os melões, né? Então eu não vou fazer isso. Mesmo que tivesse escuro, eu desviava dessa raiz, dessa planta do melão, e ia pisando em terra para não prejudicar as frutas. Então, os meus amigos, eles pegavam e sentiam o cheiro. Eles pegavam e comiam. O que não estava maduro, jogavam fora. Eu sentia o cheiro para comer. E não, o que ainda estava verde, eu não mexia. E mesmo assim, eu pensava que eu era bonzinho. Eu pensava que era um ladrão bonzinho. Mas um dia, eu olhando para minha pessoa, eu pensei que eu era bonzinho. Mas olhando para minha pessoa, eu sou muito sujo, mau, arrogante. Eu vi essa minha imagem. Se eu seguir esse meu pensamento, com certeza eu vou acabar fracassando. Veio essa decisão. E isso trouxe muita mudança na minha vida. Antigamente, porque eu pensava que eu era bonzinho, eu estava fortemente estabelecendo a minha pessoa. Eu lia a Bíblia, eu tentava, e o resultado era que eu tinha que fazer. E mesmo escutando a palavra de Deus, eu queria fazer. E se eu não conseguisse fazer, eu não queria fazer. Eu era o meu dono. Então, o Judas Iscariotes, porque ele era mais inteligente que os outros, ele sabia bem sobre o dinheiro, então ele cuidava das finanças de Jesus Cristo. E Judas Iscariotes, Satanás deu um coração em Judas Iscariotes, um coração bem diferente do de Jesus. Agora ele só tem pouco dinheiro. Jesus Cristo curando os outros, podia receber um pouco de dinheiro. Aquele doente, né? Ele pode ser um pouco pobre, mas se ele desse um pouco de dinheiro para Jesus, a gente não viveria de uma forma tão difícil assim. E começou a surgir um coração diferente de Judas Iscariotes, diferente do de Jesus. Eu compro essa comida com tanta dificuldade, Jesus Cristo só sabe comer. Será que ele não pode receber dinheiro curando as pessoas? Então, Judas Iscariotes estava começando a criar um coração cada vez maior, diferente do de Jesus Cristo. Frequentemente, Satanás também cria esse tipo de coração dentro de nós. Uma vez eu me encontrei com uma mulher endemoninhada. E eu estava com tanta pena dessa endemoninhada. Eu não estava com pena só dessa mulher. Eu estava com muita pena dos filhos dessa mulher. Então, quando os filhos voltam da escola, as mães, elas querem fazer uma comida gostosa para os seus filhos, quentinha, mas voltando da escola, aquelas crianças vendo a sua mãe louca, gritando,
que nem uma endemoniada. Imagina quanta dor no coração. E quando o marido volta de casa, do trabalho, chega em casa, ela não arrumou a casa, não fez uma comida para ele, mas pelo contrário, está gritando, está fazendo escândalo contra o marido. E por aquela mulher, eu orei. E depois que eu orei, aqueles familiares falaram para mim. Antigamente, quando ela era jovem, ela foi abusada, ela sofreu abuso. E ela teve um choque tão grande e ela não consegue apagar esse choque, esse trauma que ficou. E depois ela se casou, teve filho, mas mesmo assim ela não conseguia largar, não conseguia sair daquele trauma. Então, na Bíblia tem uma palavra que fala para a gente rejeitar Satanás, para rejeitar o pensamento. Porque quando a gente vê esse pensamento, quando a gente analisa esse pensamento, a gente pode ver que veio de Satanás. Eu publiquei um livro de uma palestra sobre a educação da mente. Qual foi o motivo de eu fazer esse livro, eu publicar esse livro? É porque eu tive uma conversa com uma senhora, com uma mãe. E essa mãe falou para mim: pastor, o meu filho bateu na professora dele. Meu Deus, como isso pode acontecer, pastor? Como ele pode bater na sua própria professora, a qual ensina ele? Eu não sei por que meu filho ficou assim. E eu falei para aquela mãe: olha, senhora, não foi o seu filho que bateu na professora. Não, pastor, o senhor não sabe, mas foi o meu filho. E eu falei: não foi ele. Mas ela não conseguia compreender isso. Eu expliquei cuidadosamente para ela: olha, senhora, escuta bem o que eu vou te falar. Tem um estudante que joga videogame. Por quê? Porque ele quer jogar videogame. Ah, se eu quero jogar jogo de computador, então eu que estou jogando. Ah, mas eu joguei muito. Tá, agora eu vou parar. Então para. Quem? Ele mesmo. Mas tem uma estudante que eu me encontrei uma vez. É uma estudante que estudou na faculdade. Ela pegava a mochila de manhã e saía de casa querendo ir para a faculdade. Mas ela ia para as lan house e ficava o dia inteiro jogando jogo de computador. E ela acabou se viciando nisso. Essa estudante, sem descansar, uma vez, por 37 horas direto ela jogou. Eu queria perguntar para ela: como você comeu, como você dormiu, como você foi para o banheiro por essas 37 horas? Mas essa estudante falou o quê para mim? Ah, eu não posso viver desse jeito. Agora eu estou na faculdade, eu não vou mais conseguir continuar a faculdade desse jeito. Eu tenho que ir para a faculdade hoje. Hoje eu vou para a faculdade sem falta. E ela entrou. Mas ela de novo entrou no ônibus e estava de novo na lan house. Eu falei para aquela mãe: essa estudante não quer jogar esses jogos. Mas onde está o motivo dela ficar jogando esse jogo? Hoje em dia, muitas pessoas pensam: eu não vou mais ficar jogando jogo de computador, eu não vou mais jogar. Mas há muitas pessoas que jogam ainda. Ah, eu fali porque eu joguei jogo de aposta, eu não vou mais fazer apostas, eu vou parar. Mas, quando a gente vê, continuamente está apostando. Ah, eu não vou mais me drogar. Ah, agora eu vou parar de beber. Muitas pessoas falam assim, mas bebem, se drogam, fazem jogo de aposta e ficam jogando jogo no computador.
Eu perguntei para a mãe. Eu queria parar de jogar o jogo do computador, mas não consigo. Por quê? Onde está o motivo? Porque dentro do meu coração, eu não sei quem, mas tem uma força maior do que eu que está me arrastando a jogar o jogo de computador. Se eu quiser jogar o jogo de computador e eu parar quando eu quero, então sou eu. Mas se eu continuamente estou jogando esse jogo de computador, isso não sou eu quem estou fazendo. Mas tem uma força que está dentro de mim, que está me arrastando a jogar esse jogo de computador. Hoje em dia, o jogo de aposta, droga, bebida, jogo de computador. As pessoas que estão vivendo essas vidas, tem muitas pessoas que estão vivendo essas vidas erradas. Hoje em dia, não só os jovens que estão presos no jogo de computador, mas as vovozinhas de 60 anos também estão viciadas. Mas elas não conseguem se libertar disso. Ah, eu tenho que parar. E os pais falam, chega de ficar jogando nesse computador. Pega o teclado, quebra o teclado, mas continua a jogar. Ela mesma não quer mais jogar, mas se ela está continuamente jogando, quem é que está jogando? Pensem. Eu não quero ir, mas se eu estou indo é porque tem uma força maior do que eu que está me arrastando. Com certeza, pelos nossos olhos não enxergamos. Mas tem uma força que está me arrastando. As pessoas que não pensam profundamente, elas não pensam que é uma força que está me arrastando. Mas essa força é que está me arrastando. Eu não quero jogar jogo de computador, mas se eu estou continuamente jogando é porque tem uma força que está me arrastando. Quando a gente vê no livro de Efésios, capítulo 2, está escrito o quê? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar está nos arrastando. Ele nos arrasta, e quando a gente vê, a gente não sabe, mas a gente está ali onde ele nos arrastou. Em João capítulo 13... está escrito que o diabo, tendo posto no coração de Judas para vender Jesus Cristo. E depois, quando passa um pouco mais do capítulo 13, está falando que o diabo entrou no coração de Judas Iscariotes. No começo, ele coloca esse pensamento de vender a Jesus Cristo. E depois, Satanás, sem a gente saber que esse pensamento veio de Satanás e a gente seguindo a esse pensamento, desde então, o diabo entra em nós. E agora, Satanás, ele está dominando todo o nosso pensamento. No começo, quando ele colocou somente o pensamento de vender a Jesus, com certeza, ele também teve esse coração de vender a Jesus. Mas porque nesse momento ele tem a consciência, ele tem o julgamento dele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso vender a Jesus Cristo. Como eu vou deixar esse Jesus Cristo precioso morrer na cruz? Não faz sentido. Nesse momento, no coração de Judas Iscariotes, deve ter tido um conflito.
Por que eu estou pensando essa coisa tão má? Não, não faz sentido. Não, como é que eu posso vender a Jesus Cristo? Então, fortemente ele tem que rejeitar isso, mas Judas Iscariote seguiu a isso. Então está escrito na Bíblia, rejeita o diabo. Não segue o seu pensamento. Esse pensamento não é de Deus. É diferente da palavra de Deus. É um pensamento que vem do diabo. Se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Não posso seguir esse pensamento. Então, quando surgem esses pensamentos de Satanás, eu não tenho que seguir esse pensamento. Se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Então, a gente se esforça, mas não dá certo. Nesse momento, como o apóstolo Paulo falou? Desventurado o homem que sou, quem me resgatará desse corpo da morte? Porque ele tentou até então vencer de Satanás, mas não conseguiu. Ele queria receber a graça de Jesus, ele queria receber a ajuda de Jesus. E tentando, ele não conseguiu mais. Se ele recebesse a graça de Jesus, pela graça de Jesus eu posso ser liberto. Mas se escutar simplesmente a voz do diabo, no começo esse diabo coloca um pensamento. E quando a gente fica acostumado com esse pensamento, então ele acaba arrastando o nosso coração para que a gente não tenha mais comunicação com as pessoas, se isolando, para poder facilmente arrastar o nosso coração. Então as pessoas que são arrastadas por Satanás, elas se isolam e elas não conseguem mais se comunicar com as pessoas, não conseguem mais falar com as pessoas. As pessoas que estão isoladas, elas têm que julgar tudo sozinha. Então, se o pensamento for um pouco torto, Satanás, ele já pode arrastar essa pessoa do jeito que ele quer. Então, primeiro, Satanás faz essa pessoa se achar, faz essa pessoa pensar que ela é boa. E depois ela isola essa pessoa, não deixa com que ela seja influenciada de forma nenhuma pelas outras pessoas. Ela sempre fala que ela está correta. E as pessoas começam a não gostar mais dela. Ah, essa pessoa nem escuta o que eu falo, ela fica só falando as coisas dela. E depois ela se isola. E quando ela se isola, o pensamento que o diabo coloca, ela segue exatamente como o diabo fala. E um dia, Satanás entra no coração dela e rouba todo esse coração dela. Eu sou uma pessoa que frequentemente ando de avião. Eu saio de Seul e vou para os Estados Unidos, e também vou para Nairobi, a Quênia, e também vou para o Japão. E uma vez, eu entrei num avião e esse piloto desse avião tinha lido meu livro. E ele falou para mim, pastor, o senhor quer ir ali na cabine do piloto? E eu fui lá para a cabine do piloto. Era um Boeing. Tinha o piloto e o copiloto. E atrás tinham 2 assentos. E eu me sentei nesse assento atrás do piloto. E o piloto, ele começou a explicar para mim sobre o avião. Esse avião, são 3 coisas, tem 3 pessoas que pilotam esse avião. Tem o piloto, tem o copiloto. E também tem o computador. Então, se a gente quer ir para Nova York, a gente programa o computador para ir para Nova York. Então,
O piloto, ele mexe no computador e esse computador é que vai pilotando até Nova York. E nesse momento o piloto manda, coloque seus cintos. Esse computador não deixa você ir pro banheiro também, e você tem que ficar sentado. E quando você chega a uma certa altitude, aquele sinal do cinto de segurança apaga. E aí você pode, a partir desse momento, ir pro banheiro, se mexer. E o piloto falou o que para mim? O piloto, ele decola e aterrissa o avião. Quando chega numa altitude segura, a partir daquele momento, é o programa do computador, e esse computador é que vai pilotar o avião. Porque esse computador, ele calcula o vento de ambos lados, da frente, e ele nos leva até o aeroporto JF Kennedy, em Nova York. E quando é para aterrissar, novamente, o piloto, ele pega o manche e ele pilota. Então, na verdade, quem pilota não é o piloto, mas é o computador, na maioria do tempo. Então, é o computador que pega o manche do piloto. Então, tem vezes que tem o piloto e o copiloto que estão pilotando juntos. Então, dessa mesma forma, Satanás rouba o nosso coração. E assim como o computador pilota o avião, ele acaba pilotando o nosso coração para a gente ter uma vida completamente corrompida. Mas Jesus veio e salvou muitas pessoas de Satanás. Sem Jesus Cristo, nós somente podemos ser escravos de Satanás. Então, na próxima vez eu vou continuar falando. Muito obrigada.